estão me ouvindo? Dá sinal quem está me ouvindo aí. Opa, estou ouvindo. Então, no sinal da graça, nós temos aí, agora sim, agora podemos ver todos aí. Nós lemos aqui que assim a lei foi dada para olha aí. Assim a lei foi dada para condenar aos outros as ofensas individuais. Estou comentando sobre Romanos capítulo 20. E isso fez ressaltar mais as ofensas que sempre existiram, pois a morte ainda tardia sobre os pecadores genéricos, condenados no seu representante, Adão. Isso quer dizer que as ofensas de cada homem precisavam ser julgadas e condenadas. Então, a lei fez abundar as ofensas, como Deus traria a estes homens condenados milhares de vezes, oferecendo-lhes o perdão mediante a sua graça. O aparecimento da graça somente foi possível por causa da impossibilidade da justiça em condenar os homens milhares de vezes pelas mesmas e diferentes ofensas, como de todo um país resolver tornar-se criminoso pelos mesmos atos de injustiça e a propriedade da condenação. Fosse impossível ser compreendido. Por exemplo, Deus não poderia condenar uma nação todinha, sendo que, na verdade, os homens que tinham feito isso era a descendência de Adão. Mas ali Deus trouxe a superabundância da graça para que todos pudessem viver diante desta comunhão da graça. Nós vemos aí, com esse assunto, algo muito importante. Veja aí no compartilhamento da sua apostila, está explicando detalhe e conceitual. Primeiro, o que é graça? Graça é o favor imerecido de Deus. E Deus nos dando o que não merecemos: perdão, salvação e vida eterna. Salvação não vem porque somos bons, mas porque Deus é bom. Veja bem, com isso nós entendemos assim. Por exemplo, o pai tem um filho, ou a mãe tem um filho, e ele, na verdade, não merecia tal coisa, ou um presente, ou algo que ele muito queria. Mas o que acontece? Pela abundância da graça, o que, na verdade, podemos aí usar a palavra longanimidade. A longanimidade, ainda que você não mereça, você é longânimo. Ainda que você não tenha feito nada por isso, você é longânimo. Ainda que você errou, Deus é longânimo. Quando você vê isso em Romanos capítulo 5, versículo 20, está dizendo assim, ó, aonde o pecado abundou, quer dizer, aonde tinha muito pecado, superabundou, quer dizer que transbordou. Quando a mesma coisa do cálice e da taça. Quando Deus fala assim que a taça da sua ira transbordou, é porque já passou do limite. Então, quando Deus superabundou a graça, ele deu além daquilo que nós merecíamos. É igual João capítulo 3. João capítulo 3 diz o quê? Lê para nós aí, Vitor. João capítulo 3. Veja aí o que quer dizer em superabundar. Porque o objetivo do Senhor Deus, quando levantou Israel como nação, não foi para que este povo, ao ser eleito, e se autoproclamasse como o único privilegiado dessa escolha. Não foi por isso. Foi por um outro propósito. Mas vamos ver aí primeiro João capítulo 3, João 3,16. Lê aí para nós. O seu áudio está desligado, Vitor. Tem que apertar aí no microfone. Isso. É 1 João 3, né? Isso. Não, é João 3,16. João 3,16. Falei que primeiro nós víamos João, aí depois nós vamos dar continuidade. Vai lá.
Tá. João 3,16, né? Isso. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo que nele crê não pareça, mas tenha vida eterna. Então, com isso nós temos o quê? Nós temos aí Deus mostrando ao homem que, na verdade, ele não precisava ter pago antes isso. Quer ver? Arthur, lê para nós aí, por favor, Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Pode ler. Todos os habitantes da terra vão adorar o monstro. Esses habitantes são aquelas pessoas cujos nomes não estão escritos no livro da vida, que pertencem ao Cordeiro, que está destinado a ser morto desde a criação do mundo. Quer dizer, Deus deu o seu cordeiro como o tipo lá de Gênesis, que ele matou o cordeiro para que o povo pudesse ser coberto. E aí ele está dizendo que antes mesmo do homem tentar pagar por essa salvação, Deus já tinha dado para ele, antes da fundação do mundo, a graça, quer dizer, o privilégio. Imagina só, Guilherme, antes de você nascer, Deus chegar e dar um presente para você. Olha lá, que nem quando você vai fazer o enxoval da criança, eita glória! Igual quando você vai fazer ali, que nem a mãe do Arthur foi preparar ali um enxoval antes dele nascer, ele nem tinha nascido e já estava recebendo um monte de presente. Era chá de bebê, era um monte de coisa que ela estava recebendo. Imagina, antes de nascer, ele já estava recebendo presente. Foi isso que Deus fez. Deus deu Jesus antes de nascer para que possa resgatar algo que não tinha nem nascido ainda. Quer dizer, as pessoas já estavam sendo presenteadas como uma criança que vai nascer. Antes de nascer, ela recebe esse presente. E quando a gente, antes de nascer, recebe esse presente, quando a gente nasce para Cristo, isso também acontece. Veja bem, lá em João 3,13, abra sua Bíblia aí para você acompanhar. Estamos aqui trabalhando uma introdução para a gente poder dar entendimento ao assunto, porque o assunto vai falar no segundo tópico sobre a fé como meio e não como mérito, né? Então é como um meio para você chegar até o objetivo que Deus quer. Olha só, aqui no versículo 13 do João 3:13, ninguém subiu ao céu. Olha isso. Senão aquele que do céu, o Filho do Homem, que foi que desceu, que está no céu. Aqui é a prova de que o Espírito Santo é o vínculo da unidade da divindade. Porque quando as pessoas perguntar para você assim, mas você acredita em 3 deuses? Você fala, não, eu acredito na divindade divina. É isso que eu acredito. Nós acreditamos na divindade de Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, certo? E como nós temos que fazer isso? Vai na apostila aí, na sua apostila está escrito, ó, tópico número 2, da explicação detalhada e conceitual. Número 2, a fé como meio e não como fim, né? A fé veio como um meio e não como mérito. A fé é o caminho, quer dizer, é como se hoje nós chegássemos e falássemos assim, ó, Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Mas para chegar a Cristo, você tem o caminho da fé, pelo qual recebemos a graça. Não é uma obra, mas uma resposta. Um coração que confia em Deus e recebe o presente da salvação com humildade. Mas como é que é isso, irmão? Como é que o senhor explica isso para nós? Como é que o senhor explica esse presente
Poxa, mas o senhor está falando de que a fé é um caminho, mas e aí? A Bíblia diz lá no capítulo 15 de João, ou desculpa, de Mateus, vou beber um golinho de água aqui, que existia uma mulher em Tiró e Sidom. Né? No capítulo 7, veja bem, fala da mulher que tinha uma filha. Vai no Marcos, Mateus é bem conhecido, vai em Marcos capítulo 7, versículo 24. É a fé de alguém que abriu a porta da graça, que nem conhecia e passa a conhecer, pelo quê? Pelo um ato de fé. Essa mulher está em Mateus capítulo 15 e Marcos capítulo 7, versículo de número 24. Acompanha aí. Isso aqui é uma fé escatológica, irmão. A mulher de Tiró e Sidom, que abre a porta, ela intervém no intervalo nas 70 semanas de Daniel. A lâmpada que não pode esconder-se era ele mesmo. Jesus estava passando ali. E aí a mulher veio, olha só, e levantando-se dali, foi para os termos de Tiró e Sidom. E entrando, veja bem, paz pastor, paz Leonardo, sejam bem-vindos. Veja só, nós estamos falando da fé. A fé no tópico 2 diz o quê? Marcos capítulo 7, versículo 24, nos leva a crer que é um ato de fé, que é o caminho da fé. E essa mulher fez o caminho da fé. Como? E levantando-se dali, Marcos capítulo 7, 24, foi para os termos de Tiró e Sidom. E entrando em uma casa, queria que ninguém soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque a lâmpada, ela não se apaga, irmãos. Quando ela está presente, todo mundo vai ver. Não se pode esconder uma candeia debaixo da mesa. Porque certa mulher, versículo 25, cuja filha estava possessa de um espírito imundo, imediatamente após ouvir falar dele, aqui diz que ela teve fé, veio e prostrou-se aos seus pés. Aqui nós vemos, no versículo 26, e uma mulher era grega, quer dizer, que ela era gentia, igual nós somos. Ela era gentia, certo? Ela era de origem de Sírio Fenícia, e rogava-lhe que expulsasse os demônios de sua filha. O demônio estava possesso ali, ela precisava de um ato de fé. E como que ela fez? Os gentios conheciam o segredo da adoração e dos rogos, como um centurião romano. Como gentia, ela não tinha direito àquela cura naquele tempo, que é Mateus capítulo 1, versículo 17. Mas como o povo de Israel, na verdade, estava divorciando de Deus, Deus viu e mandou seu filho, como nós lemos, que estava no seio do pai também, como diz a palavra. Mas aqui, os filhos não o reconheciam. Quem? Pai do meu pastor, boa noite. Os filhos não reconheciam. Jesus tinha ido ali para vê-lo, encontrava-se com a ovelha perdida da casa de Israel. Mas ela deu-lhe a entender que ele precisava, olha só, que ele precisava de cachorrinhos especiais para ajudá-lo a encontrar as ovelhas. E para isso os cachorrinhos eram muito úteis e não geravam muito gasto. Por esta palavra, ela ganhou a libertação de sua filha e deu início ao tempo dos gentios, que somos nós, que éramos servos dos servos, e a porta da graça foi aberta pelo ato de fé. É como diz também lá, quando a Bíblia fala sobre Isaías capítulo 6, né? Quando diz assim, eu era um homem pecador, eu era um homem que não tinha condição de ser salvo, e eu vi a graça do Senhor. Ali está falando da graça, meus irmãos. Ali está falando da graça do Senhor que apareceu a Isaías. Quando você vê lá, mas você pode ver que antes disso, a Bíblia fala que ainda que os nossos pecados sejam como carmesim, porque às vezes a gente acha que não vai ter perdão. Veja aí na sua Bíblia Isaías capítulo 1. Veja aí para você ver. Isaías capítulo 1. Isso fala da graça, que não é porque nós pagamos pela graça. Não tem nada a ver com isso. A fé vai nos levar ao propósito, é o caminho.
A fé é o caminho que nos leva à graça, né? Tem que ter aí. Versículo 18. Lê para nós aí, por favor. Arthur, libera o microfone e você pode ler aí para nós. É um versículo só, que fala sobre a graça. Sou eu. Dá para ir até o 20, é 2 versículos, vai. 19, 20, isso, 18 ao 20, vai lá. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Venham, vamos conversar juntos. Mesmo que os seus pecados sejam vermelhos, eles poderão ficar brancos, como a neve. Mesmo que sejam vermelhos como a púrpura, eles poderão ficar como a lã. Se estiverem dispostos a obedecer, comerão dos melhores produtos dessa terra. Mas se continuarem sendo desobedientes e rebeldes, serão mortos pelos seus inimigos. Assim diz o Senhor. Olha aí, a boca de Deus disse isso. Não foi outra pessoa que falou. Foi o próprio Deus que falou. Com isso, no ato de fé da apostila que nos faz aqui, ó, a fé como um meio. Vem aí na sua apostila número 2, da explicação detalhada conceitual. A fé é o caminho pela qual recebemos a graça. Não é uma obra, mas uma resposta a um coração que confia em Deus e recebe o presente da salvação com humildade. No número 3, veja aí, número 3. Não vem das obras. Nenhum esforço humano pode comprar ou conquistar a salvação. Boas ações são consequências da salvação, não condição para recebê-la. Olha que interessante. Nenhum esforço humano pode comprar ou conquistar a salvação. Boas ações são consequências da salvação, não condição para recebê-la. Isso impede qualquer orgulho ou comparação. Vamos ver aí também, no 4, a salvação é um presente. Abre aí, Efésios capítulo 2, versículo 9. Vamos para a Bíblia. Efésios 2, 9. Leonardo, tá me ouvindo aí, Leonardo? Efésios 2, 9. Quem lê para nós, por favor? A esposa... A noiva do Guilherme, olha que chique, olha, que isso, pelo amor de Deus, hein? Olha, lê aí, Efésios 2:9. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Leonardo, deixa aberto aí, Leonardo, Marcos capítulo 8, versículo 37. O homem não tinha condição alguma para pagar o resgate da sua alma. Nossas obras, antes de crermos em Cristo, são abomináveis. Não servem como moeda de negociação para a aquisição da salvação, pois elas são instrumentos de glorificação própria. A salvação produz glória para Deus e não para os homens. É alegria para o homem. Tudo aquilo que produz glória para o homem produz desprezo para Deus. Então, todas as vezes que você vê um homem se vangloriar ou querendo glória, isso aí produz para Deus o quê? O desprezo. O homem produz o desprezo para Deus e glória para o homem quando ele está fora deste conceito. Veja bem, vemos aqui também, Leonardo saiu, acho que ele ficou tímido de ler aí, era só não precisar ler, rapaz, correu. Vamos lá. Podemos ver aí, através da apostila, deve ter caído também, né? Deixa claro. Caiu lá. Ah, entendi. Tudo bem. Deixa claro, ó. É um dom, é um presente, não uma recompensa. Deus dá porque Ele ama. E quem recebe,
vive com gratidão e obediência. Tá vendo aí? A gente consegue ver isso daí de uma forma simples. Por quê? Porque a pessoa que recebe, ela vê que não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Porque pela graça sois salvos, versículo 8 de Efésios, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Quer ver? Gálatas capítulo 2, versículo 16. Vamos ver. Gálatas 2, 16. Nós conseguimos entender isso através deste livro glorioso. Quando você quiser ler sobre graça, sobre favor imerecido, vá para Gálatas. Gálatas nos fala aí de grandes coisas que o Senhor tem para nós. Ó, veja só, vou ler aqui para vocês. Fala para ele que ele pode entrar de novo, viu? Não tem problema não. Pode mandar mensagem para ele e que eu não vou mais pedir para ele ler não. Tô brincando. Sabemos que os homens não é justificado pelas ações da lei, pelas quais nenhuma carne é justificada, senão pela fé em Jesus Cristo. E nós também temos crido em Jesus, o Cristo, para que fôssemos justificados pela fé do Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Versículo 17. Mas se nós, ao buscarmos ser justificados em Cristo, também formos achados pecadores, o nosso Senhor Jesus Cristo é, porventura, ministro do pecado? Deus não aceita isto de forma alguma, né? Então, como nós vemos isso desta forma? Através de alguns relatos que a Bíblia nos apresenta, exemplos bíblicos aprofundados. Você pode ver aí que quando fala de alguns homens aí de exemplos de gratidão, a Bíblia fala sobre um homem chamado Zaqueu, que é uma história que todos conhecem. Subiu na árvore, queria ver Jesus, estava disposto a estar com Jesus, mas quando Cristo olhou para cima, viu que ele estava ali e pediu para ele descer depressa. Ele era um cobrador de impostos, pecador, rejeitado, recebeu Jesus com fé e é transformado. Pelo quê? Pelo ato de fé. Zaqueu, ele não foi salvo por mudar de vida, mas mudou de vida porque foi salvo. Veja bem isso aí, ó. A pessoa não muda porque foi salvo. Ela muda por gratidão. Tá aí, ó. Ó, mudou de vida. Tá na sua apostila aí. Tá falando sobre exemplos bíblicos aprofundados. O primeiro é Zaqueu. Ele não foi salvo por mudar de vida, mas mudou de vida porque foi salvo. É diferente a pessoa quando é salva e ela muda de vida não é porque ela foi salva, porque ela é grata. E uma pessoa que é grata, a gente vê gratidão. É que nem quando uma pessoa recebe sempre... Veja bem o que eu vou dizer para você. Por exemplo, tem aí, conhecido de todos, quando você costuma dar várias coisas para as pessoas, a mesma pessoa, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. A primeira forma é uma gratidão, na segunda forma é um presente de gratidão, na quarta forma é um presente de gratidão, na quinta vez é um presente de gratidão. Mas entre as pessoas, se você faz isso, chega a acontecer, sabe o quê? Ela fala assim, poxa, por que você me parou de me dar presente? Por que você parou? A pessoa, ela já não fica mais grata. Sabe o que ela fica? Ela fica exigindo. Não é assim, Vitor? Você dá um presente pra uma pessoa uma vez, duas vezes, quatro vezes, cinco vezes. É igual namorada. Você nunca mais me deu uma flor, rapaz. Que negócio é esse? Aí ela fica sentindo falta daquilo, né? Porque você já não dá mais o presente de gratidão. Aí, o que é com Deus já não é assim. Com Deus já é diferente. Nós vemos aqui, ó, que para você, ele não foi salvo por mudar de vida, mas mudou de vida porque foi salvo. Ele recebeu a gratidão. Essa gratidão faz a gente entender que não é uma coisa que a gente tem que pagar. Ah, eu vou levar meu dízimo, aí eu vou ser salvo. Ah, eu vou levar a minha oferta, aí eu vou ser salvo. Ah, eu vou levar a minha terça parte e eu vou ser salvo. Ah, eu vou levar, sabe esses negócios de troca, barganha? Deus já não aceita isso, porque já não é uma compra de salvação. Aí você está querendo barganhar com Deus. Uma coisa é você semear
para que Deus possa fazer você colher, é diferente. E outra coisa é você querer exigir de Deus através de uma oferta, através de um ganho, e salvação não é assim, né? Então a gente temos que entender desta forma. O segundo caso nos diz que Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9 e 10 diz: antes perseguidor, tornou-se apóstolo. Ele reconhece pela graça de Deus, sou o que sou. Olha só, eu vou ler para vocês aqui, que diz aí, olha só, 1 Coríntios 15, versículo 9 e 10. 15, 9 e 10. Veja só, que poderoso isso, irmãos. É uma forma de gratidão que a gente entende desta forma. Olha só, 15, 9 e 10. Vamos lá. Quem é Paulo? Como foi o seu trabalho? E a graça de Deus na sua vida? Olha só. Primeiro, porque eu sou o menor dos apóstolos e nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça não tem vida vã para comigo. Não tem sido vã para comigo. Antes tenho trabalhado muito mais do que todos eles. Porém, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então quer dizer que ele quer dizer assim, ó, que nem o que eu faço é porque eu faço. Olha que tremendo. Que até o que eu faço, porém não eu, mas a graça de Deus, muito mais do que todos eu faço. Eu trabalho mais que todos, eu estou em todos os cultos, eu tô na porta, eu estou pregando, eu estou louvando, eu estou na sonoplastia, eu sou obreiro, eu sou diácono, eu sou pastor, estou servindo a ceia, eu sou diaconisa, eu sou obreiro, eu abro a igreja. Nem isso, irmãos, a gente pode dizer, porque Paulo disse assim, ó, eu e a sua graça que tem sido vã para comigo, antes tenho trabalhado muito mais do que todos. Olha isso. Porém, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Tudo que a gente faz, irmão, está baseado nisso, na graça. Eu faço por causa da graça. Ó, em tudo, quer ver? Vai lá para Tessalonicenses. É um versículo que fala muito aos nossos corações da graça. É poderoso, irmão. É algo assim que nos leva de uma forma tão poderosa. Ah, eu recebi um presente de Deus, que Deus me deu porque eu sou merecedor e tal, isso e aquilo. Olha a resposta para as nossas vidas. Veja bem. É poderoso demais. Vamos começar aqui. Acharam aí? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Ele tá rindo, ele ri assim, ó. O que houve? Arthur e as risadas dele. Ai, meu Deus do céu. Eu queria ter pelo menos metade dessas risadas aí. Olha lá. As reações cristãs mostram a verdade, irmão. Veja só. Em todas as coisas, dai graças. Porque esta é a vontade de Deus para conosco, ou para convosco, em Jesus Cristo. Tudo que a gente for fazer, tudo que a gente receber, tudo que a gente possuir, tudo que a gente executar, graças a Deus, rapaz. Olha, eu fui lá, o carro até bateu, mas graças a Deus não me atingiu. É uma graça de Deus, irmão. O carro bateu, o carro arruma. Ah, ó, graças a Deus eu até fiquei com febre, mas eu tô curado. Não é um negócio estranho de se dizer? É, porque você passou pelo vale da sombra da morte, que a Bíblia diz. E hoje está vivo dando o quê? Glórias e graças a Deus. É poderoso demais isso, irmão. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Então quando você vê um crente louco dando glória a Deus, porque ele fez um ato de graça,
A gente costuma entender, olha, eu perdi tal coisa, graças a Deus foi um livramento, rapaz. Eu tô achando que Deus me tirou, foi isso daí, porque é um livramento que Ele queria me dar. Então a gente dá graças a Deus. Vai lá, o segundo, a mulher adúltera. João capítulo 8, versículo 1 ao 11. Jesus, no terceiro ponto aqui, de exemplos bíblicos aprofundados, Jesus a perdoa antes mesmo que ela prove qualquer mudança. Isso mostra que a graça vem antes da transformação. A graça não vem depois, que nem ali, quando nós falamos ali sobre a transformação, o jeito. Primeiro vem a graça de Deus sobre as nossas vidas. E isso que é mais importante. Por quê? O temor de Deus é essencial para permanecer no tronco que é Cristo. A igreja deve temer a Deus. A fé é a ligadura que afirma os ramos nesta oliveira. Mas a exaustação ou a exaltação que produz incredulidade ocasiona a poda imediata. Então, quando Deus está podando a árvore, é porque o homem é incrédulo ou ele se exalta. Quer ver? Vai lá em João capítulo 15. No livro do Evangelho de João, capítulo 15. Nós estamos falando de graça. Essa mulher, a mulher adúltera, em João capítulo 8, Jesus a perdoa antes mesmo que ela prove qualquer mudança. Isso mostra que a graça vem antes da transformação para a vida dela. Isso é tão poderoso que é a prova de que Deus nos dá o presente antes. É como o filho que veio a nascer. Jesus, ele faz isso porque quando a gente nasce para o evangelho, a gente recebe o vínculo que eu falei para vocês, né? Olha só. Veja aí. João capítulo 15, versículo 1. Veja aí. Tá começando a dar calor. Já já eu entro no Pentecoste aqui. Já já eu começo a falar em línguas. Eita glória! Eita, tudo é pentecostal, irmão. Pode dar glória aí, ó. Tá glória. Tá chegando o dia já de você entrar pra lista. Eita, Deus poderoso. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é grandioso. Quando você nasce para Cristo, você vai ver que vai ter uma atmosfera totalmente diferente. Você já vai começar a perceber, depois do batismo, Deus já querendo te encher. Esse menino que sorri tanto aí, o Arthur Teixeira, vai começar a pular igual pipoca, dando glória, aleluia. Outro vai ser batizado com o Espírito Santo. O Vitor vai falar assim, alguém sobe aqui porque eu tô cheio. Segura a ressonoplastia que eu vou dar uns sinais, xará, bacô. Que aí você vai ver, depois do batismo, você vai ficar maravilhado, rapaz. Você não vai ter mais o que fazer. Você vai começar a dar glória no ônibus. Você vai ver um negócio, uma atmosfera poderosa. Você vai ver. Você aguarde. Vamos lá. João 15:1. Eu estou falando da polda, né? A igreja deve temer a Deus, a fé e a ligadura que afirma os ramos desta oliveira. Mas a exaltação que produz incredulidade ocasiona a polda. Olha só, João 15:1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que está em mim, que não dá fruto, ele corta. Quer dizer, ó, ele polda. Tá vendo? E todo ramo que dá fruto, ele o poda também, para que dê mais fruto ainda. Mais e mais. Então ele diz assim, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permaneceis em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode produzir fruto algum de si mesmo, se não permanece na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Aí ele diz, versículo 5, eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse produz fruto. Muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então essa é a prova. Nós não podemos fazer nada sem Cristo. A graça nos traz
o verdadeiro entendimento para que possamos entender o que Deus quer de nós. O quê? Fruto. Porque quando você se apresentar diante do Senhor, Ele vai dizer assim, Guilherme, ó, mostre as suas mãos. Aí você vai apresentar as mãos. E nas suas mãos vai estar o quê? Os frutos. Não os dons. Vai estar os frutos. Você vai apresentar os frutos e Deus vai receber os frutos. Porque nós estamos enxertados, ó. Enxertados na videira. Aqui, ó. Aqui é Cristo. Nós somos enxertados na árvore, que é Cristo. Então, Ele é a videira, nós somos as varas. Nós não tínhamos direito, mas como Israel estava se divorciando de Deus, e Deus queria resgatar a humanidade toda, lembra da mulher de Tiró e Sidom? Ela era uma cirofenícia grega, ela não tinha direito, mas porque ela se humilhou, ela abriu a porta da graça, ela foi clamar pela filha que estava endemoniada e recebeu a graça e o perdão, né? Vamos continuar aqui. Vamos para o próximo ponto. Testemunho real ilustrativo. Fui criado em uma religião que ensinava que eu precisava fazer muito para ser salvo. Eu vivia com medo de errar. Quando entendi que Jesus já fez tudo por mim na cruz e que eu só precisava crer, minha vida mudou. Que na verdade você só precisa crer. Agora obedeço não por obrigação, mas por amor. Isso é o testemunho de Rebeca, de 35 anos. A dinâmica é o presente merecido. O objetivo, ilustrar que a salvação é um presente que não se compra e nem se merece. Material. Aqui nós não vamos conseguir fazer, porque eu não preparei esse material, tá? Ó, vários cartões com frases. Fui hoje, ó lá, fui bom hoje, li a Bíblia, não menti, orei bastante, não fiz nada hoje, errei hoje. Então a caixinha aqui que nos leva é com os nomes. Eu fui bom hoje, Deus vai me abençoar. Eu li a Bíblia hoje, então na verdade você não se alimenta quando você... Então quando você mente, aí você precisa pedir perdão. Aí você ora bastante e pede perdão. Mas o perdão é automático, né? Vamos lá. Colossenses capítulo 2. Vamos lá. Colossenses. Vamos ler aqui. Colossenses. Colossenses. Acharam aí Colossenses? Achou aí, Arthur? Dá um glória. Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Veja bem o que está escrito. Havendo anulado o escrito legal, que era a lei, com os seus decretos, que era contra nós, aboliu inteiramente, tomando daquele meio e trouxe-o para fora, cravando na cruz. É como se o pecado tivesse sido cravado na cruz como uma cédula de dinheiro. Existia um dinheiro chamado cruzados. Depois veio o cruzeiro. Aí, quando o real, só para vocês entenderem, estou fazendo ilustração, tá? Quando o real surgiu, o cruzeiro e o cruzado não valeu nada. Então Cristo, ele anulou a cédula que existia contra nós. Ele cravou na cruz e falou assim, ó, isso já não tem mais validade alguma. Não tem mais valor algum. Por isso que quando você ora e o diabo pega a cédula de acusação, que ele vai da terra até o céu, na presença de Deus, ele recebe uma cédula. Essa cédula de acusação, está escrito lá, presbítero Emerson fez tal coisa. Ele se apresenta lá. Mas aí na sua apostila diz assim, ó, eu preciso orar.
né? Então, quando você se apresenta diante de Deus, sabe o que acontece? Acontece que quando ele vai apresentar a cédula para dar acesso ao céu, a Bíblia diz que foi anulado, apagado, porque você pediu perdão. Senhor, me perdoa, eu errei, eu tratei o irmão de forma que eu não deveria tratar. Eu fui grosseiro com a minha esposa, me perdoe, já pedi perdão para ela, mas eu peço que o Senhor me perdoe. Senhor, eu fiz um ato que eu não deveria fazer. Eu sei que eu não deveria fazer, mas eu fiz, me perdoa. E automaticamente, assim que você faz esta oração de pedir perdão, a cédula é apagada. Olha o versículo 15. Depois de ter despojado os principados e as potestades, os expôs espetacularmente em público, triunfando sobre eles em si mesmo. Então Cristo é a nossa garantia, pois nós temos o vínculo do Espírito Santo da divindade, que nós lemos lá em João capítulo 3, versículo 13, e nós percebemos o quê? Que dá um alívio, dá uma paz. Por isso que Cristo, quando chegou, que os discípulos estavam presos lá no capítulo de Mateus, que ele se apresentou, o que aconteceu? A primeira palavra que Cristo disse não foi somente uma vez, ele disse, paz esteja convosco. E depois ele se apresentou de novo e disse, paz esteja convosco. A Bíblia chega a dizer que ele diz assim, ó, paz esteja convosco. E ele diz assim, ó, a paz que eu vos dou não é a paz que o mundo dá, uma paz passageira, não. É uma paz eterna, é uma paz que produz gozo eterno, certo? Voltando para a apostila aqui, nós encontramos aqui, ó, passo a passo, certo? Perguntas para debate e reflexão. Na prática, nós vamos ver aqui alguns versículos mais. Vamos aí. Romanos capítulo de número 10. Vai para lá para você ver. Romanos 10. Tem algo muito importante. Que as pessoas dizem assim, ah, mas eu não preciso fazer isso. Isso não é necessário. É isso e aquilo. Mas tem coisa que é um ato público. Certo? Vai lá, Romanos capítulo 10, versículo 8. Nós estamos em 5 pessoas, né? Deixa eu ver, 2? Não, é em 5, comigo 6. Com a mãe do Arthur lá atrás, 7. Eita glória! Então nós temos todas essas pessoas aí. E vocês vão concordar comigo. O que é público tem testemunha, não é isso? O que eu estou fazendo aqui é algo público. É mais de uma pessoa. É que nem quando alguém vai casar. A Bíblia não chama nós de noiva do Cordeiro? Quer dizer que nós não somos casados, nós somos noivos. Nós somos prometidos, não é isso? Veja bem, Romanos capítulo 10, versículo 8, que diz assim, mas o que diz a Escritura? Perto de ti está a palavra, em tua boca e em teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Está vendo aí? Versículo de número 9. Porque se confessares com a tua boca ao Senhor Jesus Cristo e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Versículo de número 10. Pois com o coração se crê para a justificação, e com a boca se faz confissão para a salvação. Né? Então aqui, ó, com efeito, versículo de número 11, a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado, porque não há diferença entre judeu e grego, pois um só é o Senhor de todos, rico e generoso para com todos os que o invocam. Quando nós vemos isso, aqui é o ato de fé, que a gente precisa confessar a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Quando nós fazemos isso, um ato público de fé, é que nem o ato do batismo, meus irmãos. O ato do batismo, na verdade, o batismo não salva. O batismo, na verdade, te faz entrar no corpo de Cristo. E essa graça que nós recebemos,
É graça sobre graça, lá de Romanos, né? Que nós vemos, versículo de número 20. Veja bem, eu vou ler aqui, né? Que diz assim, ó. A lei veio para que a ofensa abundasse. As ofensas já havia passado do limite, sem que os pecados fossem tomados em conta. O pecado de Adão foi tomado em conta, mas os pecados individuais dos homens não, porque todos sabiam que a morte foi dada automaticamente sobre todos, a descendência de Adão, por causa de uma única ofensa. Então, o que nós aprendemos aqui? Que a morte não é uma pessoa. A morte não é um anjo, um demônio. Não. A morte aqui, meus irmãos, é o quê? É um ato, né? A morte aqui é uma consequência do pecado, né? Então Deus proporcionou isso para quê? Para que o homem pudesse ser livre. Nós não somos como os anjos, que pecando não tem perdão, porque eles pecam de outra forma. Nós pecamos na alma, eles pecam no espírito, então não tem perdão. Nós, por pecarmos na alma, nós temos perdão. Por isso que Adão foi tirado do Éden. Então Deus fez o quê? Fez que lá em nós vemos aqui, ó, Romanos capítulo 11. Vai aí na sua Bíblia aí, para finalizar. Nós vemos aqui, testemunho nós já vimos, há perguntas para reflexão e já a gente está caminhando para o final, né? Ó, Romanos capítulo 11, olha aí. Digo, pois, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Pois eu também sou de Israel, Paulo disse, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem desde antes conheceu. Ou não sabeis que dizem as Escrituras a respeito de Elias, quando queixa diante de Deus contra Israel, dizendo: Senhor Jeová, a teus profetas mataram, derrubaram os teus altares, e eu fiquei, e perto está de tirar minha vida. Mas qual foi a revelação que Deus lhe deu? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos e nem adoraram a Baal. Porque nessa causa aqui, a gente entende o quê? Que nós estamos só. Mas a Bíblia diz o quê? Que tem outros 7.000, irmão. Não somos só nós. Então, quando ele nos dá o ato de fé para crer na sua palavra, é porque tem outros também que crê. E é isso que faz a igreja. A igreja, nós temos aqui, ó, presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Nós temos a igreja organismo e a igreja organização. A igreja organismo é o corpo de Cristo. A igreja organização é o templo, é a administração, não é a liturgia. A liturgia é no mundo todo, mas a administração, a igreja administrativa, é a igreja local. Então nós somos uma igreja, porque senão nós não seríamos o corpo de Cristo. Então nós somos o corpo de Cristo, a igreja. O organismo é a Maranata de Hortolândia, é a Maranata do Jardim Eliana, é a Maranata de Araras, é a Maranata aqui do Casagrande. Nós somos o organismo vivo do Senhor. Então, igreja, organização, e igreja, organismo. Nós fazemos parte disso. Por isso que quando ele diz assim, ó, sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou, quer dizer, transbordou a graça. Olha só. Vamos aqui para as perguntas de reflexão, né? Veja só. Perguntas para debate e reflexão. Qual é a diferença entre fazer boas obras para ser salvo e fazer boas obras por gratidão? Fale para mim aí, alguém. Obras por gratidão ou obras por quê? Veja aí, está na sua apostila. Qual é a diferença entre fazer boas obras para ser salvo,
que é barganha, e fazer boas obras por gratidão. Alguém se candidata aí para mim falar qual é a diferença? Boas obras para ser salvo é quando quer algo em troca. Tipo assim, Deus, eu vou fazer isso aqui, mas aí você me dá isso aqui. Isso! É uma troca. Alguém tem uma outra forma de falar sobre esse assunto? Alguém se candidata? Todo mundo tímido, os caras tudo barbudo, bonito aí, tá com medo de falar. O Guilherme tá lá no cantinho lá, ó, escondido. Fale-me mais. Vamos lá. Continuando. Olha só. Você já se sentiu pressionado a merecer o amor de Deus? Diga pra mim. Você já chegou em algum lugar assim e se sentiu pressionado? Você tem que fazer isso, porque senão você não vai conseguir aquilo. E se você não fizer tal coisa, isso aí é uma pressão. É que nem a mãe fala assim, se você não lavar a louça, você não vai receber aquele negócio lá. Não é? Não é algo merecido. É algo por pressão, não é? Veja bem. Por favor, liga a luz, por favor. Coisou sozinha. Tá fechando a porta. Por favor, liga a luz, eu tô em aula aqui. É o meu filho querendo participar da aula, mas não fala. Você já sentiu pressionado a merecer o amor de Deus? Isso é tão verdadeiro, irmãos? Ligou? Deixa eu ligar a luz aqui. Isso é tão verdadeiro que certa vez eu fui cantar numa igreja. Olha só, pra você ter testemunho vivo. E eu cantei o louvor com o coração, com a alma. Entreguei o meu louvor lá e tal. E o rapaz que estava dirigindo, né? Eu não vou falar a denominação. Era muito pesado a doutrina lá, né? Não podia ter barba, não podia fazer nada, jogar bola e tal. Aí ele pegou e falou assim, ó. Ele até cantou bonito, mas ele cantou pra carne. Eu me senti pressionado a amar a Deus, irmão. Quer dizer que eu tenho que trocar o meu amor, aquilo que está no meu coração, por alguma coisa que ele viu em mim, que ele não achou merecido. É pressão de amar a Deus e isso não condiz com a palavra. Olha só, terceiro ponto. Como entender a graça muda a sua maneira de viver e de se relacionar com Deus. Como entender a graça? Como isso muda a sua maneira de se relacionar com Deus quando você aprende isso? Guilherme, como você entende isso, Guilherme? De você amar a Deus, a graça. Como você entende hoje que você não precisa trocar, que é uma forma de gratidão, que você faz por amor. Como você entende isso? Aperta aí o fone aí, pra gente ouvir. Como você entende? Fale pra nós aí, porque algum momento da sua vida você já deve ter passado assim, por uma situação de achar que teria que, como entender a graça muda a sua maneira de viver e de se relacionar com Deus. Porque certa vez a gente acha que a gente tem que fazer tal coisa ou tal questão e tal. E quando você aprendeu isso, o que muda assim na mente, assim no jeito de pensar? Muda totalmente a maneira de pensar. Porque você pensa, quando você, vamos supor, está no pecado, você pensa que, ou quando você não conhece Jesus, você pensa que para você ter alguma coisa, você tem que estar 100% certo. Para tudo. Você não sabe que você é humano e que você peca. Que você é carne. Só que com a graça a gente tenta mudar. Mover isso. A gente tenta estar sempre certo para ter sempre esse contato com Deus. A gente evita errar. Pra gente ter a graça
seu contato com Deus. É por isso que quando fala assim, ó, que aonde abundou o pecado, quer dizer, superabundou a graça. A Bíblia diz, lá nas cartas de João, que ele é o nosso advogado. E é que nem um médico. Quando você vai no médico, você não senta lá na cadeira e fica lá. Você tem que fazer o quê, Vitor, quando você vai no médico? Você chega no médico lá e tal, isso e aquilo, e aí você fica por lá e fica nisso mesmo. Você senta, eu sentei. Aí você chega lá no consultório, você fica lá e não fala nada, como que é? O cara fica olhando pra sua cara, que não tem como adivinhar o que você tem se você não acabar falando pra ele. O cara pergunta assim, e aí, ô Arthur, tá sentindo dor aonde? Aí o Arthur fala, eu tô sentindo dor aqui, doutor, é que eu rio muito. Arthur, a bochecha tá doendo aqui, ó. Tem que falar. Se você não falar, como é que ele vai saber que você tá sentindo dor? E Cristo é a mesma coisa. A Bíblia diz lá no livro das cartas de João, vocês vão encontrar, ele vai dizer assim, ó, você precisa me dizer o que você sente. E isso você vai fazer como? Em oração. Senhor, me ajuda a entender tal coisa. Senhor, me ajuda a entender tal situação. Senhor, me ajuda a entender, me perdoa. E assim a gente consegue passar para o médico, que é Cristo, para curar nossa alma. Só falando para ele, né? Vamos finalizar aqui. Por que é importante saber que a salvação não vem de nós? E nem das nossas obras. Por quê? Porque não foi um preço pago por nós. Ah, eu sou salvo porque Deus é bom. É uma troca. Não. A gente precisa conversar, confessar. Você sabia que as pessoas não vão ser condenadas por causa do pecado? Eita, houve um silêncio aí que faz um barulho na mente. As pessoas não vão ser condenadas por causa do pecado, sabia? Elas vão ser condenadas porque elas não aceitaram a Cristo como Salvador. Porque se não tivesse Cristo, aí ia ser por causa do pecado, que é a lei. Mas hoje não. A Bíblia diz que, ó, Deus amou o mundo e deu. Aí as pessoas não receberam o presente. Quem? A humanidade. Então, se você não recebe a Cristo, você não tem como ser filho de Deus. Israel foi eleito. Nós não, nós temos que entrar para a eleição. Nós somos candidatos à salvação. Nós não estamos salvos. A qualquer momento a gente pode pecar. Por isso que diz lá em Isaías capítulo 53. Quando uma pessoa perguntar para você assim, ó. E aí, irmão? Como que tá? Mas você já foi salvo? Não, a Bíblia diz lá em... Como que é o seu Jesus? Você fala Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? Paz, pastor, estamos terminando. Quem deu crédito à nossa pregação? É disso. Está falando assim que tem que dar crédito à pregação da salvação pela fé. Com isso a gente consegue entender que a pregação é pela fé. Tudo isso que vem é pela fé. A graça a gente recebe pela fé. A aplicação aqui, prática e desafios para a semana é refletir. Tenho vivido com base na graça ou tentando me justificar por obras? Número 2, orar. Agradecer a Deus por sua graça e peça para viver em resposta a esse amor. Agir. Pratique um ato de graça com alguém esta semana. Perdoe, ajude, ame, sem esperar retorno. Então, quer dizer, ele está ensinando a sermos longânimo. A longanimidade de Deus é como um filho que às vezes erra e a gente perdoa ele e a gente dá o presente para ele, não porque ele merece, mas porque nós somos longânimos. E foi isso que Deus nos fez. Em João 3,16, ele nos presenteou pela graça. Então, pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Irmãos, nós terminamos aqui. Dava para falar de graça aqui uns 3 dias, né? Mas nós resumimos aqui para que vocês pudessem entender. Já pensou, Arthur, uns 3 dias você rindo aí? Aí até que ir no médico falar, doutor, eu tô com dor aqui, ó, né? Por isso que você vai ao médico, você tem que falar. E quando você ora a Deus, você tem que falar o que você está sentindo, o que você precisa, ou você está orando por alguém. Então, nesse ato de
Aqui, ó, eu peço que vocês leiam e pratiquem isso aqui. A prática dos desafios da semana é refletir, orar e agir. Tá bom? Então nós ficamos por aqui, pastor. Você já pode assumir aí. Deus abençoe, glória a Deus por essa oportunidade. Tá bom? E eu estou disponível aí. Desde já também quero pedir perdão pelo contratempo, né? Que aconteceu aí. Mas nós estamos aqui para a glória de Deus. Graças a Deus, estamos aqui para servir ao Senhor e às vossas vidas. Fala, meu pastor! Amém, cheguei. Glória a Deus! Isso é bênção. É maravilhoso aos nossos olhos. O Arthur tá sorrindo, a aula foi boa. O Arthur é benção. O Arthur, se ver bolo, ele já sorri. É, né? Também com a mãe abençoada dessa, a serva diaconisa aí, ó. Rapidinho ele sorri rápido. Esse é o tesouro. Tesouro da mamãe. É. Pastor, dá suas considerações finais aí, né? Para nós finalizarmos. O senhor pode dar as considerações aí, falar alguma coisa? Gente, eu não consegui participar da aula, porque eu estava numa reunião na Maranata Campinas, que está surgindo. Glória a Deus. Vamos assumir lá hoje. E o pastor pediu para mim estar presente, por isso que eu não consegui. E quando eu cheguei lá, eu lembrei que eu precisava entrar para autorizar vocês, estava sem internet. Mas aí eu consegui lá para poder autorizar vocês aí para entrar. Acredito que a aula tenha sido uma bênção, né? E eu tenho certeza que não vai ficar só nessa. Eu creio. O pastor Hermes não conseguiu ministrar ontem, por isso ele vai ministrar mais umas 3 aulas pela frente aí. É um prazer, pastor. Mas assim, espero que vocês tenham se alimentado bastante, aprendido muito, tá bom? Vamos orar, agradecer a Deus. Presbítero Hermes, muito obrigado, meu amigo. Obrigado aí. Amém. Glória a Deus. Obrigado por nos ajudar. É um prazer servi-los. Pastor Beto até falou, deixa eu ver a sala de aula aí, como já tá. Aí ele viu a sala de aula aí, elogiou vocês, parabenizou vocês também. E bom, que Deus abençoe. Amém, gente? Vamos orar. Vamos agradecer. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te adoramos por esta aula, Sim, por meu esse Pai. momento de aprendizado, onde eu tenho certeza que os seus filhos puderam aprender muito. Sim, meu E Deus. tudo aquilo que eles aprenderam, que o Senhor possa ajudá-los através do teu Sim, meu Espírito Deus. Santo, que o Senhor possa fazer com que eles coloquem em prática. Sim, E meu tudo Deus. aquilo que nós foi direcionado, que foi ministrado, Senhor, através do presbítero Hermes, que o teu nome possa ser, ó Pai, engrandecido e Sim, meu glorificado Pai. na vida dos Tudo seus para a filhos. glória do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe cada um dos seus filhos, que o Senhor Sim, meu Deus. recompense também a vida do presbítero Hermes. E Sim, em nome meu do Deus. Senhor Jesus Cristo, nós pedimos, Senhor, por cada vida que está se preparando para o Sim, batismo, meu que o Deus. Senhor continue através do teu Espírito Santo, usando, Senhor, essa sala de aula e cada Sim, pessoa meu que Deus. estará ministrando. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos a bênção para cada um dos seus filhos, nos seus afazeres, Sim, no meu Deus. descanso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Abençoe, gente. Muito Amém. obrigado. E aí, fica atento ao grupo lá, que depois nós vamos colocar as próximas aulas, tá bom? Tá bom. E Pai aí, do Senhor. o pastor presbítero Hermes está ministrando. Deus abençoe. Obrigado. Amém. Tchau, tchau.